Seção 5 do julgamento eletrônico, artigo 109. Os processos de competência do Pleno das Câmaras e das Turmas poderão, a critério do relator ou do desembargador vistor, com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico. Parágrafo único. Os habeas corpus serão julgados em sessão presencial. Artigo 110. O julgamento eletrônico será realizado em sistema informatizado ao qual terão acesso remoto os magistrados que comporão o quórum na respectiva sessão. Parágrafo primeiro. As sessões de julgamento eletrônico são ordinárias e acontecerão durante o ano judiciário, iniciando-se às 9 horas do primeiro dia útil da semana, encerrando-se a votação às 23 horas e 59 minutos do penúltimo dia útil da semana, observando-se um mínimo de 3 dias úteis entre o início e o término da sessão. Parágrafo 2º. A critério da presidência do colegiado poderão ser designadas sessões extraordinárias de julgamento eletrônico. Parágrafo 3º. As partes, os membros do Ministério Público e os procuradores das partes serão intimados da data do julgamento. Inciso 1. Nos processos cíveis com antecedência mínima de 5 dias úteis. Inciso 2. Nos processos criminais com antecedência mínima de 5 dias corridos. E inciso 3, ao Ministério Público, na qualidade de custos legis, será assegurado o direito de acesso aos autos encaminhados para a sessão de julgamento eletrônico. Parágrafo 4º. Não serão incluídos no julgamento eletrônico ou deles serão retirados ou adiados os seguintes procedimentos. Inciso 1, os indicados pelo relator e, inciso 2, os que tiverem pedido de sustentação oral deferido na forma do regimento interno, desde que o requerimento seja feito em até 2 dias úteis antes do início da respectiva sessão para os feitos cíveis e em até 2 dias corridos para os feitos criminais. Parágrafo 5º. Compete à Secretaria do órgão julgador, inciso 1, informar ao presidente os eventuais impedimentos e suspeições de magistrados, providenciando as devidas convocações para composição de quórum na forma prevista neste regimento. Inciso 2, disponibilizar o acesso dos julgadores à sessão de julgamento eletrônico no dia útil anterior ao do início da sessão. Parágrafo 6º. O julgador, com antecedência mínima de 2 dias úteis, comunicará à presidência do órgão julgador eventual impossibilidade de compor as turmas de julgamento, sendo facultada a inclusão de processos de sua relatoria em pauta eletrônica. Parágrafo 7º. O início da sessão de julgamento eletrônica definirá a composição do plenário das câmaras e das turmas, vedada a alteração durante o seu curso, à exceção da aplicação do disposto no artigo 942 do CPC e das hipóteses de impedimento e suspeição. Parágrafo 8º. No julgamento eletrônico será admitida a juntada de sustentação oral gravada nos casos previstos no artigo 102 deste regimento. Parágrafo 9º. A sustentação oral observará as seguintes condições. Inciso 1. O requerimento deverá ser feito em até 2 dias úteis antes do início da respectiva sessão para os feitos cíveis e em até 2 dias corridos para os feitos criminais. Inciso 2. A sustentação deve observar o tempo previsto neste regimento. Inciso 3. A mídia deve observar as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho definidos em portaria da Presidência do Tribunal de Justiça. Parágrafo 10. A sustentação oral será disponibilizada no sistema de votação durante a sessão de julgamento. Parágrafo 11. Iniciada a sessão eletrônica, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato por meio de petição eletrônica que será disponibilizada no sistema de votação. Parágrafo 12. O relator inserirá o relatório, o voto e a ementa no ambiente virtual até o primeiro dia da sessão de julgamento. Parágrafo 13. Serão automaticamente adiados para a sessão virtual seguinte os feitos que não apresentarem relatório, voto e ementa no prazo indicado no parágrafo anterior. Parágrafo 14. O relatório, o voto e a ementa serão tornados públicos com a juntada do acórdão aos autos eletrônicos, garantido o acesso aos atos praticados no ambiente eletrônico às partes, advogados, membros do Ministério Público e demais interessados na forma da lei,
Parágrafo 15. 24 horas após o fim do período de votação, a sessão será declarada encerrada, providenciando à Secretaria, neste interstício, o cômputo dos votos e demais atos necessários à conclusão dos trabalhos. Parágrafo 16. Aplica-se à turma recursal do que couber o procedimento previsto nesta sessão. Parágrafo 17. O presidente do órgão julgador decidirá sobre os casos omissos.